Tem gente que ainda fala em impeachment, como se impeachment fosse suficiente para resolver o que está acontecendo no Brasil. Como se a raiz do problema fosse uma pessoa, um presidente, e não todo um sistema podre tomado por parasitas. Eu vou te dizer o que deveria estar em pauta agora. Não é impeachment, é o fim. O fim do PT, o fim do PSOL, o fim de qualquer estrutura que sirva de canal oficial para infiltrar o crime organizado no coração do Estado brasileiro. Se você acha que isso é exagero, você tá dormindo, você tá anestesiado, você se acostumou a achar que tudo é parte do jogo político, que tudo é narrativa, mas não é. Não tem nada de abstrato nisso aqui. A gente tá falando de fatos, reuniões oficiais do governo com ONGs comandadas por famílias de chefes do PCC, gente condenada por homicídio, recebendo verba pública, influenciando políticas de habitação, tirando foto com o presidente da república. Isso não é nem mais escândalo, isso é o crime dentro do Estado. É o crime com CNPJ, um gabinete, um crachá de ministro. E o brasileiro tá tão acostumado a ser passado para trás que nem reage, nem sente mais. É como se a sua casa tivesse sido invadida por uma quadrilha que pegou os papéis dela e colocou no nome deles e agora cobra aluguel de você. E você acha isso normal. O presidente vai até o entreposto do tráfico, tira foto, sorri, promete 250 mil por família para realocar gente que mora no coração do império do PCC. Isso é o quê? Política pública? Isso é parceria, isso é acordo, isso é pagamento. E sabe o que é mais doente nisso tudo? É que quem tá bancando isso somos nós. Eu, você, todo mundo que acorda cedo, paga imposto e rala para pagar aluguel. Você mora numa periferia ferrada, trabalha o mês inteiro para pagar um aluguel de R$ 1.200 e vê o governo dando 250 mil para quem mora num território dominado por facção, não porque são vítimas, mas porque fazem parte da lógica de proteção do entreposto. São a muralha humana, a desculpa perfeita, a cortina de fumaça que garante a preservação da comunidade. E por trás, o tráfico fatura milhões. E o PSOL? O PSOL aparece para defender os moradores agredidos pela PM, sempre em nome dos direitos humanos. Direitos humanos para quem? Para quem ameaça? Para quem cobra R$100 mil? Para quem tenta sair da favela, como o PCC tá fazendo agora? Isso não é teoria, é reportagem. Isso tá documentado, tá registrado, tá estampado. E o silêncio das instituições é a prova do conluio. Quando o Ministério Público vê tudo isso e só solta uma notinha, quando o STF ignora, quando a imprensa finge que não aconteceu, é porque todo mundo sabe. E quem sabe e não reage, consente. Nesse cenário, o impeachment não é uma piada, é enxugar gelo com pano sujo. O que a gente precisa é de um levante moral, de uma ruptura com esse teatro macabro em que os partidos de esquerda servem de fachada para um projeto de poder que se apoia diretamente no crime organizado. Eu não tô falando isso da boca pra fora, tá tudo documentado, tá tudo acontecendo diante dos nossos olhos. Mas o brasileiro aprendeu a rir da própria desgraça. E é por isso que eu falo, com toda sinceridade, você precisa se libertar, precisa começar a se preparar para sair disso. Nem que seja para continuar aqui, mas com ferramentas. E a primeira ferramenta é o idioma. Saber falar inglês muda tudo, abre portas, aumenta salário, te dá acesso a oportunidades que o sistema brasileiro faz questão de manter trancadas para quem não tem esse código. E mesmo que você não queira sair do Brasil, o que é legítimo, saber inglês te tira da bolha, te liberta mentalmente, te conecta com um mundo onde bandido não tem gabinete. Eu mesmo só comecei a enxergar o mundo de outro jeito quando aprendi inglês. E sabe como foi isso? Com um curso de R$27. Isso mesmo, R$27. O curso que mudou minha vida. É ridículo de barato e funciona. Não é papo de coach, é realidade. Você pode começar agora, mesmo nunca tendo aprendido nada. O link tá na descrição e no comentário fixado. Vai lá depois e começa agora. Porque, honestamente, ficar refém desse país podre não é destino, é escolha. E a saída começa com o primeiro passo. E inglês é esse passo. Mas voltando, a gente precisa parar de tratar partido como se fossem entidades ideológicas. O PT não é mais um partido, é um grupo operacional. É o braço político de uma estrutura criminosa que entendeu perfeitamente como capturar o Estado brasileiro. O PSOL é o laboratório de influência, é onde se testam as pautas, se moldam os discursos, se disfarça o projeto como causa social. E não dá mais para fingir que não é isso, que são apenas projetos diferentes de país. Não são projetos diferentes de dominação. E quando você vê a primeira-dama num território dominado pelo PCC, posando ao lado da irmã do chefe do tráfico, você entende que não existe mais linha. A linha foi apagada. Não tem mais fronteira entre Estado e facção. Eles são a mesma coisa. Eles se fortalecem. Eles se alimentam mutuamente
virtualmente. A facção garante voto, garante controle territorial, garante medo e o Estado retribui com impunidade, verba e proteção. É um pacto, é uma simbiose, é um câncer que já tomou os órgãos vitais e agora se espalha pela corrente sanguínea da nação. E o que a gente faz? Espera as próximas eleições? Vai votar de novo achando que agora vai? Irmão, você realmente acha que as urnas vão resolver isso? Você acha que dá para competir com um sistema que já está infiltrado até o osso, com capilaridade em ONGs, sindicatos, universidades e ministérios? Você acha mesmo que o jogo é limpo? Que é só convencer o eleitor? O eleitor tá com a arma na cabeça, às vezes, literalmente. A democracia virou um slogan, um papel de parede, uma piada de mau gosto. E se a gente continuar fingindo que tá tudo dentro da normalidade, a gente vai se tornar cúmplice. Porque a omissão também é uma escolha. E já passou da hora de parar de ter medo de dizer o que precisa ser dito. O PT e o PSOL precisam ser extintos. Não reformados, não renovados. Extintos, judicialmente, legalmente, politicamente. Porque são hoje a estrutura civil do crime organizado no Brasil. E qualquer país sério, diante de um cenário desses, já teria agido. Aqui a gente aplaude, aqui a gente acha normal. E talvez você ache que isso é exagero, e dizer que partidos precisam ser extintos é antidemocrático. Mas o que é mais antidemocrático? Dizer que uma organização criminosa travestida de partido político precisa acabar? Ou permitir que ela continue usando verba pública, aparato do Estado e influência do Estado para proteger traficante, ameaçar moradores e aparelhar tudo que pode? Democracia de verdade é baseada em regras, em limites, em responsabilidade. Quando essas coisas viram palavras vazias, não é mais democracia, é fachada. Enquanto isso, quem tenta fazer o mínimo, que é proteger a sociedade, vira alvo. Governadores que tentam desmontar as estruturas do crime são acusados de genocidas, de fascistas, de inimigos da periferia. A esquerda sequestrou o discurso moral e fez isso tão bem que hoje consegue colocar bandido como vítima, traficante como liderança comunitária e ONG de fachada como símbolo de justiça social. É uma inversão de valores completa. E ela é sustentada por milhões de verbas públicas e financiamento internacional. Sim, internacional. Porque não se engane, esse jogo é global. No Brasil vira o laboratório de um experimento muito mais profundo. Um experimento onde o caos é ferramenta de controle, onde a pobreza é cultivada para manter dependência e onde criminalidade é tolerada porque serve a propósitos maiores. E quem disse que isso é teoria da conspiração é só prestar atenção em quem lucra com a desordem. ONGs, políticos, veículos de mídia, universidades, todos têm interesse em manter o sistema doente, porque a doença virou profissão. O PT e o PSOL são operadores dessa máquina. Um opera no topo, distribuindo cargos, assinando decretos. Outro opera na base, manipulando discurso, ocupando território, se infiltrando nas escolas, sindicatos e redes sociais. Juntos, eles formam uma engrenagem. E o que essa engrenagem move? Um país inteiro em direção ao abismo. Cada vez mais controle, menos liberdade. Cada vez mais imposto, menos serviço. Cada vez mais intervenção estatal e menos dignidade. E aí alguém vem e diz: mas se a gente extinguir partidos, quem vai ocupar esse espaço? Irmão, qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Um vazio ainda é melhor do que um espaço ocupado pelo crime. Porque do vazio você constrói algo novo. Doente terminal você não salva com band-aid. Tem que amputar, tem que remover, tem que recomeçar. E é isso que a gente precisa ter coragem de dizer. O Brasil precisa recomeçar. Não com as mesmas peças, não com as mesmas ideias, não com os mesmos partidos. Mas para isso, o primeiro passo é nomear o inimigo. E o inimigo hoje tem nome, CNPJ, coligação partidária e representação parlamentar. E o mais perigoso, tem proteção jurídica, porque eles sabem como operar. Sabem que a imprensa amiga vai blindar, que o judiciário aparelhado vai arquivar, que o povo cansado vai ignorar. E eles contam com isso, eles sempre contaram. Eles não precisam vencer uma guerra, só precisam manter a gente em coma, anestesiado, cansado, dividido. Enquanto isso, eles seguem fazendo o que sempre fizeram, dominando. E nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo, tem alguém sendo ameaçado na favela do Moinho. Tem gente pagando 100 mil reais de multa pro PCC porque quer sair da comunidade. Tem alguém se fingindo de líder comunitário para receber verbas de habitação. Tem ministro apertando mão de criminoso e se chamando de cidadão de bem. E tem você aí, trabalhando, pagando imposto, sendo feito de idiota. Porque no final, é isso que o sistema quer que você seja. Um idiota útil, que não enxerga, que não questiona, que vota, paga e cala a boca. E se isso te revolta, parabéns.
É o primeiro sinal que você ainda não está completamente domado, de que ainda existe alguma fagulha de lucidez dentro de você. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Talvez nada. Talvez feche esse vídeo e volte para sua vida. Mas talvez isso aqui te desperte. Talvez você entenda que não dá mais para ser neutro. Que quem é neutro nesse cenário já escolheu um lado e não é o lado certo. Não adianta a gente continuar nessa lógica de esperar 2026. Não dá para esperar. Tem que agir agora. Denunciar, expor, organizar, falar com clareza, sem medo, sem censura. E mais do que tudo, parar de tratar esses partidos como se fossem legítimos. Eles não são. Eles são instrumentos, eles são máscaras, eles são a fantasia que o crime organizado veste para fingir que joga um jogo democrático. E enquanto a gente aceitar isso, enquanto a gente legitimar isso, a gente está dizendo que é aceitável ser governados por traficantes. E não, não é aceitável. Em nenhum nível, em nenhuma circunstância. E a nossa resposta tem que ser proporcional à gravidade disso tudo. A resposta precisa ser política sim, jurídica sim, mas também moral. A gente tem que ter coragem de dizer, isso aqui acabou. Esse modelo, essa lógica, essa estrutura não dá mais. E enquanto a gente não limpar a máquina pública desses infiltrados, enquanto a gente continuar tratando o PT, o PSOL como partidos normais, a gente não vai sair do buraco. Eles são o sistema imunológico do crime. Eles protegem, eles curam, eles regeneram a estrutura doente toda vez que a gente tenta tocar nela. São um escudo, são um disfarce, são um verniz. Então não é sobre impeachment, é sobre extinção. Extinção legal, extinção moral, porque o que está em jogo aqui não é um mandato, é o futuro. O Brasil precisa passar por um processo de depuração, e isso começa com coragem, coragem de dizer o que ninguém quer dizer, coragem de enfrentar o que parece intransponível, coragem de tomar pedrada e continuar de pé, porque alguém tem que fazer isso, alguém tem que dar esse passo, e se não for agora, vai ser quando? E se não for você, vai ser quem? E se você chegou até aqui, é porque sente que tem algo de errado. E sabe o que é pior do que tudo isso? É ficar em silêncio. Aqui a gente fala, e se você quer apoiar quem fala, quem mostra, quem bate de frente, então eu te convido, se torne membro do canal, tenha acesso a vídeos exclusivos, conteúdos antecipados e faça parte de quem tá acordado nesse país que parece anestesiado. E se você quiser ajudar esse projeto a continuar, considere fazer uma doação no LivePix. O link tá na descrição. Aqui a gente não tem rabo preso, mas precisa de você para continuar a trazer esse tipo de vídeo. Eu sou José e esse é o Arkan.